Já pensaram como é que um lugar pode ser literalmente construído grão a grão por um rio ao longo de milhões de anos? É isso que vamos descobrir hoje ao explorar uma das regiões mais fascinantes do planeta, o Delta do Nilo, o verdadeiro coração verde do Egito. A pergunta que nos vai guiar nesta viagem é precisamente esta: como é que um rio, a correr pelo meio de um deserto, conseguiu dar origem a uma terra tão rica e cheia de vida? É de facto uma história incrível sobre o poder da natureza. Vamos a isso. Bem, para começar, o que é um delta? O nome vem da sua forma, que lembra a letra grega delta, que é um triângulo. Basicamente, é o que acontece quando um rio chega ao mar, abranda o seu ritmo e larga toda a areia e lama que andou a transportar. O delta do Nilo é tão perfeito que acabou por dar o nome a todos os outros deltas do mundo. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para perceber como esta terra nasceu. Olhem, não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Foi um projeto de construção épico que demorou milénios a ser concluído. Então, como é que isto aconteceu? Podemos resumir o processo em 4 fases principais. Primeiro, o rio Nilo vai buscar sedimentos super ricos em nutrientes lá à África Oriental. Depois, todos os anos, as cheias espalhavam esses sedimentos pela planície. Ao longo de milhares e milhares de anos, essas camadas foram se acumulando e, por fim, o resultado. A linha da costa foi avançando, a empurrar o mar e a criar terra completamente nova e super fértil. E a escala disto tudo é de cortar a respiração. Antes de existirem barragens, o Nilo depositava qualquer coisa como 120 milhões de toneladas de sedimentos, todos os anos. Dá para imaginar o peso de milhões de carros? Foi com este material todo que a natureza construiu o delta, camada a camada, criando um dos solos mais férteis do mundo inteiro. Este tipo de paisagem até tem um nome técnico, chama-se planície aluvial. Aluvial tem a ver com todo esse material, a areia, a lama, a argila, que a água corrente deixa para trás. Portanto, o delta é, no fundo, uma planície aluvial gigante, extremamente fértil. Ok, já percebemos como a Terra foi feita. Agora, vamos ver o que é que vive nela. Porque, claro, esta fertilidade toda não atraiu apenas plantas, mas também muitos animais e, como é óbvio, pessoas. E é aqui que encontramos um contraste impressionante. O clima do delta é semiárido, chove menos de 200 milímetros por ano. Isso é menos do que muitas cidades recebem num único mês. E, no entanto, a paisagem é incrivelmente verde, exuberante. Isto só prova uma coisa: aqui, quem manda não é a chuva, mas sim o Nilo. Esta abundância de água e vegetação faz do delta um verdadeiro oásis para a vida selvagem. É uma paragem obrigatória para milhões de aves que viajam entre a Europa e a África. As suas águas estão cheias de vida, como o peixe tilápia, e, claro, é aqui que crescia o famoso papiro, a planta que os antigos egípcios usavam para fazer papel. E onde há terra fértil e água, há pessoas. O delta do Nilo é um exemplo perfeito disso. Embora ocupe apenas 5% da área do Egito, vive lá quase metade da população do país. Isto faz com que seja uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. São milhões e milhões de pessoas a viver da terra que o rio criou. Mas a importância do delta vai muito para além da agricultura. É, na verdade, o grande motor económico e industrial de todo o Egito. Claro que a agricultura continua a ser a base de tudo. O solo do delta é tão rico que permite cultivar uma variedade enorme de produtos. Vemos aqui, por exemplo, o arroz, que domina a produção, mas também o famoso algodão egípcio, conhecido no mundo inteiro pela sua qualidade. Esta produção não só alimenta o país, como também o veste. Mas não se fica pela agricultura. A riqueza do delta alimenta muitas outras indústrias. O algodão de alta qualidade dá origem a uma forte indústria têxtil. Os produtos agrícolas são transformados em fábricas de alimentos e, claro, o Porto de Alexandria, mesmo na ponta do delta, é uma porta aberta para o comércio mundial. No entanto, este paraíso criado pela natureza enfrenta agora ameaças muito sérias. O equilíbrio que o construiu ao longo de milénios está, infelizmente, a ser quebrado. Então, onde é que tudo mudou? Bem, o ponto crucial é este: a construção de barragens no Nilo. Embora tenham sido importantes para produzir eletricidade e controlar cheias, tiveram um efeito secundário grave. Pararam o fluxo de sedimentos. Basicamente, o delta deixou de receber o seu material de construção anual. E as consequências disto são uma espécie de efeito dominó. Primeiro, sem os sedimentos para o reconstruir, o mar está a avançar sobre a terra. É a erosão costeira. Em alguns sítios, a costa recua vários metros por ano. Ao mesmo tempo, a subida do nível do mar ameaça inundar as zonas mais baixas. E, para piorar, a água salgada do Mediterrâneo está a infiltrar-se nos solos e nas fontes de água doce. Essa infiltração de água salgada tem um nome: salinização. E é um perigo enorme. Na prática, significa que o solo fica tão salgado que as plantas simplesmente não conseguem crescer.
Para uma região que depende tanto da agricultura, isto é uma ameaça gravíssima. Perante todos estes desafios, a pergunta impõe-se: qual é o futuro do Delta? A resposta parece estar num equilíbrio muito delicado entre as nossas necessidades e a proteção da natureza. Felizmente, estão a ser procuradas soluções. Para combater a erosão, estão a ser construídas barreiras na costa. Contra a salinização, a ciência está a desenvolver culturas que aguentam mais sal. E para gerir melhor a água, estão a ser implementados sistemas de irrigação mais eficientes, ao mesmo tempo que se aposta na educação ambiental. Esta frase resume tudo na perfeição. O Delta é um presente da natureza, mas é também a casa e o sustento de milhões de pessoas. Encontrar o equilíbrio entre usar os seus recursos e, ao mesmo tempo, preservá-los é o grande desafio para as próximas gerações. E terminamos com esta pergunta que fica para reflexão. A história do Delta do Nilo é um exemplo poderoso de um desafio que muitos outros lugares no mundo enfrentam. A resposta que encontrarmos irá definir não só o futuro desta região incrível, mas também o nosso próprio relacionamento com o planeta.